Já botei pra gravar, será? Ah, já tá gravando já. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou reagir um vídeo aqui do Peter, do canal do Ei Nerd, que é quem teria vencido a prova Chunin em Naruto Clássico. Esse vídeo aqui já tem um bom tempo, eu acho que já faz anos já que ele foi produzido. Nunca cheguei a assistir esse vídeo aqui dele. Eu tive que pesquisar, fui pesquisar pra ver as chaves que tava ali elencado pros personagens que iriam se enfrentar. Que a gente tem o Naruto versus o Neji, o Gaara versus o Sasuke, Kankuro versus o Shino e a Temari versus o Shikamaru. O Dosuke Nuta, que é aquele ninja do som, acabou não lutando porque ele teria uma luta extra contra o Shikamaru. Ele acabou não lutando porque ele foi executado, eliminado ali pelo Gaara. De acordo com o decorrer do vídeo, com os comentários do Peter, quem ele for falar, quem venceria, possa ser que eu concorde com ele ou não. Então, dependendo dos comentários dele aqui, eu posso ou concordar ou discordar do ponto de vista dele, da opinião dele, beleza? Eu já defini aqui um vencedor, eu anotei aqui, já defini um vencedor, mas possa ser que eu mude de opinião no momento que eu for ver esse vídeo. Mas já tem um vencedor, se você quiser saber quem eu classifiquei como vencedor, fica até o final desse vídeo aqui pra você ter uma noção, beleza? Pra você que é novo no canal, eu me chamo Davi. E sem mais enrolação, tá? Sem mais enrolação, bora ver esse vídeo aqui do Peter, que é quem teria vencido a prova Chunin em Naruto Clássico. O exame Chunin foi com certeza um dos arcos mais berés de Naruto Clássico. Galera, aquilo ali tipo foi só tiro, porrada e bomba o tempo todo. Eram as eliminatórias rolando, né? Aí no meio de tudo, a aldeia atacada. Aí tem esquema da Vila da Areia, né, com a Vila do Som, tem o Hiruzen mais pra lá do que pra cá, lutando contra o Orochimaru, tem Gaara virando Shukaku. Mas na real, se essa maracutaia toda não tivesse acontecido, se os exames Chunin tivessem acontecido do jeito que eles deveriam acontecer, quem que realmente seria o vencedor? Senta aí que a gente vai ficar por dentro disso agora. Ah, esse vídeo é das antigas mesmo, porque essa vinheta aqui, a vinheta já foi até atualizada. Peter aqui. Galera, desde a época que eu assistia Naruto Clássico, lá atrás mesmo, eu me peguei pensando assim, quem teria realmente vencido o exame Chunin? Ok, a gente fica sabendo depois que, por decisão da vila, o Shikamaru acaba ficando com um coletinho verde. Mas eu acho que isso deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Não que seja um absurdo total da Vila da Folha dar a patente Chunin pro Shikamaru. O cara é top demais. Tirando o fato de que ele é um preguiçoso, né? Que se pudesse pedir aposentadoria com 30 anos de idade, ele pediria. A gente tem que dar o braço a torcer, com certeza, porque o cara é um dos únicos moleques da vila que consegue raciocinar igual gente grande. Ele é um estrategista nato no corpo de um garoto, né? Mas agora, galera, numa boa. Se não tivesse acontecido aquela quizumba toda do Shukaku e do Orochimaru, se o exame Chunin tivesse corrido normalmente, como ele deveria ter corrido, sabe, conforme as regras do torneio, quem que vocês acham que teria sido o vencedor? Quem que teria avançado, fase por fase? Ó, deixa eu pausar aqui rapidão. Se a gente for levar em consideração como foi o decorrer, e o Peter tá aqui considerando o fato de não ter a invasão, é o seguinte, a gente tem ali o roteiro dando a vitória pro Naruto, que, sendo sincero, foi o roteiro favoreceu o protagonista, mas beleza, então a gente tem o Naruto passando. A gente também tem ali o Sasuke, que ele, tecnicamente falando, ele venceu do Gaara, no momento que ele utiliza o Chidori, porque, pra quem não tá lembrado, o Gaara, ele desmaia depois que ele recebe o Chidori, então ele desmaia, então tecnicamente quem venceu foi o Sasuke, então o Sasuke também passa. E aí a gente já tem duas lutas que já iriam também acontecer na próxima chave, que era o Naruto versus o Sasuke. A próxima também que tem aqui é o Kankuro versus Shino. O Peter tá levando em consideração que não vai ter invasão, então se a gente pegar o roteiro onde não tem a invasão à Vila da Folha, a Konoha, tecnicamente falando, essa luta do Kankuro e do Shino já ocorreu, teve o roteiro onde teve empate, então tecnicamente foi empate, onde o Kankuro ele perde pro Shino, depois dos insetos começarem a drenar o chakra do Kankuro, e o Shino ele acaba também desmaiando quando ele inala um pouquinho da bomba de fumaça venenosa do Kankuro, porque o Kankuro ele acaba desistindo da luta por conta que ele não queria mostrar a manutenção que ele tinha feito na marionete dele, e por isso ele desistiu da luta, porque se a gente levasse em consideração isso, aí o Shino já passaria, mas como o Peter tá levando em consideração que não vai ter invasão, o Kankuro teria lutado. Então, já teve essa luta também. Então, o roteiro mostrou que tecnicamente foi empate. Aqui já não passa nenhum. E aí a gente teria também a Temari versus o Shikamaru, que teve luta. E quem venceu aqui, no caso, foi a Temari. Então, tecnicamente também falando, o Shikamaru desiste da luta e a Temari avança. E aí, levando em consideração, a gente vai ter o que? Naruto versus Sasuke. E como a gente tá levando em consideração que o Kankuro
Kankuro, ele não vai desistir por conta do roteiro, que não vai ter invasão, quem passaria era a Temari. Eu vou deixar por enquanto aqui, porque depois eu vou falar quem é o meu vencedor, tá? Mas já tá assim, ó, pra mim já tá o que? Naruto e Sasuke na semifinal, e Temari, ela já acabou passando pra final. A Temari já acaba pulando pra final, porque ela não vai enfrentar nem o Kankuro e nem o Shino, porque deram empate, então ela já acaba esperando aqui o próximo finalista. E aí tem Naruto e Sasuke. Mas bora continuar aqui esse vídeo. A final seria quem contra quem? Pra matar essa dúvida de uma vez por todas, vamos retomar da última batalha que seguiu as regras do exame e analisar como é que ficaria o chaveamento. Naruto versus Neji, Naruto venceu. Shikamaru versus Temari, Shikamaru arregou, então Temari venceu. Shino versus Kankuro, pô, mal começou a luta e o Kankuro peidou na farofa, né? Então o Shino venceu. Então, gente... Não, espera aí. Ele falou que o Kankuro, ele perdeu, beleza. Mas não sei se o Peter tá lembrando, o Shino também perde. Porque ele acaba desmaiando lá pro veneno da bomba de fumaça que o Kankuro, ele lança através da marionete dele, que é o Corvo. Quer morar continuar. Pulo direto pra Sasuke versus Gaara. Essa luta, se a gente considerar os dois usando poder total, ou seja, Shukaku e Marca da Maldição, seria uma das mais equilibradas do torneio, até aquele momento. Só que aí tem um porém. A única forma que o Sasuke tem de penetrar a defesa absoluta do Gaara, ou seja, aquela, né, que ele faz lá com o escudo em forma de esfera, a areia dele parece que tem vida própria, né? É com o Chidori, né? A única forma do Sasuke penetrar aquela areia é com o Chidori. E ainda assim ele não consegue abrir uma brecha tão grande assim. A probabilidade que o Sasuke tem de vencer essa luta é se realmente essa luta acabasse muito rápido e com um golpe muito cirúrgico do Chidori por parte dele, do Sasuke. Mas se a luta se estender até o auge dos dois, ou seja, Gaara com Shukaku e Sasuke com a Marca da Maldição, isso já seria um problema pro nosso Tira aqui, ok? Diferente do Shukaku do Gaara, que confere pra ele não só um aumento na defesa e no ataque, né? Posso dizer também que ele ganha uma espécie de fator de cura, como a gente bem pode ver na própria luta dele contra o Sasuke na floresta, né? Naquela luta, mesmo o Sasuke usando o Chidori, ele não consegue causar dano no Dara. E somando o desgaste do chakra do Chidori, mais o consumo de energia que a Marca da Maldição exige do usuário, né? O esforço do Sasuke acabaria se transformando em prejuízo e dessa forma ele ficaria cada vez mais vulnerável, enquanto a força e a resistência do Gaara só aumentaria. Até porque aqui a gente está lidando com um Jinchuriki e um portador de Juin, que são formas de poderes proibidos completamente diferentes. A Biju concede chakra ao portador, enquanto o Juin, especialmente o Juin do Sasuke, que era selado e ainda não tinha sido tratado pela pílula do despertar da mente do Orochimaru, consome o chakra do portador em troca de um aumento de condição física e de impacto nos jutsus. Então assim, desse jeito, considerando essa situação toda, a gente dá vitória pro nosso Gaara do deserto. Temari. Não, é que eu já disse, pessoal, desculpa, mas eu discordo, porque o próprio Peter falou que a questão é da luta não se estender. E no momento que o Gaara entra dentro da cúpula de areia, ele ficou vulnerável pro ataque do Sasuke. E aí o que é que o próprio Peter falou aqui? Que ele tinha que ser o quê? Tinha que ser uma luta que não se estendesse muito e tinha que ser um ataque cirúrgico, um ataque preciso. O Sasuke deu um ataque preciso, que foi o Chidori, e pra quem não tá lembrado, o Gaara ele desmaia, entendeu? Então não tem esse negócio de luta não. O Sasuke aqui já passaria já, porque ele iria desmaiar e o Genma iria passar o Sasuke. Vou até voltar um trechinho aqui. O Peter falou que quem passa é o Gaara. Enquanto o Juin, especialmente o Juin do Sasuke, que era selado e ainda não tinha sido tratado pela pílula do despertar da mente do Orochimaru, consome o chakra do portador em troca de um aumento de condição física e de impacto nos jutsus. Então assim, desse jeito, considerando essa situação toda, a gente dá vitória pro nosso Gaara do deserto. Aqui eu já discordo, tá? Mas tudo bem. Eu acredito que o Sasuke já teria passado. Temari versus Shino. Numa boa, eu acho o Shino um dos melhores genin do clássico, ok? Mas eu não consigo imaginar nada nessa luta que possa deixar a Temari em desvantagem. Claro, a gente tem que considerar que ela estaria completamente exausta. Outra coisa também, se a gente levar em consideração o roteiro, pra quem não tá lembrado, tecnicamente foi empate. A luta entre o Kankuro versus o Shino. Talvez o Peter não tenha se lembrado, ou a galera que produz o roteiro pra ele, mas o Shino acaba inalando um pouco do veneno, pessoal. Ele desmaia. Tanto que o pai dele depois chega pra ajudar ele. Então, aqui, pra mim, a Temari já estaria esperando o finalista. Da luta contra o Shikamaru, e o Shino, do jeito que ele é, ele poderia tirar vantagem disso, porque o Shino é um estrategista também top. Mas numa boa, tirando a possibilidade dele plantar algum inseto nela antes da luta começar, o que eu acho, inclusive, que seria contra as regras, ok? A Temari, numa devida distância, poderia anular quase que completamente o Shino. A Temari não precisa chegar perto do Shino, nem um pouquinho, né? Bom, se bem que o Shino também não precisaria chegar perto dela, mas a Temari tem um elemento muito mais forte do que o do Shino, inclusive que é nulo do Shino, né? Tanto a Temari como o Shino, os dois têm níveis de intelecto muito parecidos.
Eu não diria que iguais, né? Até porque a gente tem duas situações. A gente vê nitidamente a Temari batendo de frente com o intelecto do Shikamaru na luta, né? Mesmo ela sendo derrotada lá, mas dá pra ver o quanto ela é casca grossa nesse quesito aí de inteligência. Enquanto a gente vê o intelecto do Shino mais em aparições avulsas, tipo contra o Kankuro ou contra o Zaku. Eu penso que, assim, que de certa forma, pode até ser possível o Shino surpreender a Temari de alguma maneira no meio da luta, mas analisando o bruto, galera, as técnicas da Temari, a especialidade dela em combate à distância, e especialmente a experiência que ela ganha depois da luta contra o Shikamaru, mesmo cansada, né? Ela estaria muito mais alerta, não só às armadilhas que ela poderia cair no meio da luta em si, como também nas armadilhas que ela poderia cair por conta do campo de batalha, tipo a sombra do Shikamaru que atravessou aquela cratera deixada pelo clone do Naruto. Então aqui a vitória vai pra Temari. Se tivesse Temari versus Shino, porque eu já falei que eu desconsidero essa ideia de Shino versus o Kankuro, o Shino passar, porque foi empate. Mas até agora a Temari passou, concordo também com ele. Naruto versus Gaara. É aqui que os meninos viram homens, hein? Se prepara. Essa provavelmente vai ser a luta mais difícil do torneio. Afinal, a gente tem que considerar uma coisa muito importante. São dois Jinchuriki, ou seja, o modo como os dois acessam os poderes secretos nessa luta é exatamente o mesmo. Ou quase. Bom, a gente tem uma pequena diferença aqui. Nesse arco, o Naruto já aprende a usar o Kaioken Pirata, né? Ou melhor, o Chakra da Raposa de 9 Caudas. Coisa que ele nunca mais usou no anime inteiro. Ou seja, enquanto o Gaara se transforma do jeito convencional, perdendo o controle, deixando a Biju dominar ele completamente, o Narutinho consegue aproveitar só o Chakra da Biju sem ter que necessariamente perder o controle. Isso é bom demais, um baita de um poder. Mas tá bom, Pedro, e aí, onde é que você quer chegar? Galera, pensa o seguinte, o Naruto teve dificuldades na primeira luta porque o Neji anulou 2, se não o ponto mais forte do Naruto, que é a quantidade de chakra. E aqui vale um raciocínio, ok? Se o Narutinho, completamente sem o chakra convencional, conseguir dar um passeio no Neji depois de ativar o chakra Kurama, imagine vocês se aqui, na luta contra o Gaara, ele tivesse acesso ao chakra normal, mais o chakra do Kurama. E é exatamente no que se resume essa luta. Uma competição de quem tem mais chakra. O core da luta é esse. Né? São dois Jinchuriki. E a gente pode facilmente pegar como base a luta na floresta. No mangá, a gente vê o Naruto fazendo o jutsu dos 1000 clones das sombras e literalmente espancando o Gaara na forma meia biju. Caso a luta não fosse decidida nesse ponto, o Gaara teria ainda mais um último recurso. A liberação total do Shukaku. Mas eu sei lá, aqui a luta aqui já teria entrado numa forma grotesca, absurda, porque pensa comigo, tipo, o instrutor lá, o Genma, deixaria a luta se estender até esse ponto, e isso daqui levando em consideração que eu acredito que o Gaara já não teria passado. Deixa eu falar logo aqui pra vocês o seguinte, aqui na minha nota, o Sasuke venceu do Gaara no momento que o Gaara desmaia, então a luta encerraria ali, e aí pegaria o Naruto versus Sasuke. Aí a luta na semifinal ficaria o quem? Naruto versus o Sasuke. E aí eu acredito que nessa luta o Sasuke vença. Porque assim, o Naruto não tinha controle sobre, sei lá, a invocação do Gamabunda, por exemplo. E nem sei se seria permitido invocar fazer as técnicas de invocações. Mas possa ser que sim, né? Eu não vou afirmar aqui. E fazer essas técnicas de invocação do Gamabunda, não sei se seria permitido dentro ali do combate. O que é que o Naruto apresentou até o momento da fase final? O controle do chakra, beleza, que pra mim não vejo tanta no que seria relevante assim. Ele mostrou o Jutsu Clones das Sombras, que o Sasuke já na fase final ali dos exames Chunin daria conta, ao meu ver, daria conta assim facilmente. O Naruto também tinha o que mais? Nem o Rasengan ele não tinha ainda, pra falar a verdade, né? Ele tinha o Clones das Sombras, Rasengan ainda não tinha, uma grande resistência, estamina também, tinha um chakra, tinha a presença ali do chakra da Kurama, mas isso junto eu não vejo o Naruto vencendo do Sasuke, porque a gente tá falando de um Sasuke que na fase final já tinha o quê? Já tinha uma velocidade equiparado ali o Lee sem os pesos. A gente tem um Sasuke que tem jutsus elementais do estilo fogo, então ele conseguia manipular a natureza do estilo fogo. Ele já tinha aprendido a manipulação do estilo raio e aprende o Chidori. O Sasuke tinha um Sharingan, ele já tinha ali uma percepção de prever os movimentos do adversário. Então assim, o Sasuke, na minha opinião, já tava um passo à frente do Naruto
Naruto nessa fase final. Depender de invocação de Gamabunta era sorte, não era de forma assim. Vocês percebem que o Naruto, quando ele encontra o Gaara lá na floresta, ele vai fazer a invocação, não consegue de primeira. Então ele não tinha domínio completo sobre a técnica da invocação. Foi mostrado que ele necessita do chakra da Kurama para poder fazer as invocações. Então aqui eu já dou ponto pro Sasuke passando. Então o Sasuke enfrentaria a Temari na fase final. Isso daqui eu fiz uma análise rapidinha, entendeu? Foi uma análise olhando assim por cima só, e aí o Sasuke enfrentaria a Temari. E lembrando, aqui eles já estariam cansados, porque a luta, que nem eu falei, seguiria, tipo, venceu, passa pra próxima fase, entendeu? Passa pra próxima chave, vocês vão enfrentar quem? Então eles já estariam cansados. Aí é o seguinte, ela é uma usuária do estilo vento. Então, vento, de acordo ali com, como é que a gente fala? Não sei se é ciclo, o ciclo dos elementos, dos 5 elementos, o vento perde pro fogo. Então, o Sasuke, ele tem uma quantidade de jutsus de estilo fogo que seria um problema pra Temari. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo é que o Sasuke, ele, nessa fase, ele tinha chakra o suficiente para utilizar 2 Chidores por dia. Ele já teria usado contra o Gaara um Chidori e ele faltaria só um mais para ele poder utilizar. Na luta contra o Naruto, não sei se era preciso ele utilizar o Chidori para finalizar o Naruto, tá? Para derrotar o Naruto. Então, possa ser que ele reserve isso para final. E aí a gente tem Sasuke versus Temari. E aí nessa luta, uma usuária do estilo vento já seria um pouco dificultoso para ela, porque ele é um usuário do estilo fogo. Além disso, vamos considerar que ele não utilizou na luta contra o Naruto o Chidori, e ele utilizaria contra a Temari nessa luta. Eu vejo mais chances do Sasuke vencer, porque também o Sasuke, quando o assunto é essa questão de intelecto, da capacidade do raciocínio dele, ele também não fica abaixo da Temari. Então, talvez ele seja até um pouco mais acima na questão do intelecto, né? E aí o meu vencedor foi quem? De acordo com o roteiro que se seguiu e tudo isso se baseando no que foi mostrado dentro da obra. Então, pegando tudo isso como base do que foi mostrado na obra e fazendo uma análise assim, não tão profunda, não tão complexa, mas de forma rasa, eu diria, e rápida também. O vencedor para mim seria o Sasuke. Eu quero ver quem vai ser o vencedor aqui nessa análise do Peter. A partir daí, a gente usa como base muita coisa que aconteceu de verdade, de fato, no mangá. Tá lá no mangá pra gente ver. O Gaara, na forma de Shukaku, só consegue se manter no controle se utilizar o jutsu fingir de morto. E uma vez que esse jutsu fosse quebrado, né, assim como o Narutinho fez na história, o Gaara seria derrotado. Fora que, porra, na boa, convenhamos, galera, se a gente tá considerando aqui que o Orochimaru não pararia o exame Chunin, caso o Shukaku assumisse completamente o controle do Gaara, a luta certamente seria paralisada pelos Jonins da Folha, porque não seria mais uma luta de torneio, mas sim uma ameaça iminente para toda a aldeia. Aqui eu concordo com o Peter. E engraçado que vocês podem até pensar que eu já vi esse vídeo, só que eu não vi. Que é o seguinte, a partir do momento que ele tomasse a forma ali completa do Shukaku, eu acredito que já iriam interromper, porque, entendeu? Não seria uma ameaça, tipo, só ali entre o adversário. Seria uma ameaça justamente para a própria vila. Da Folha, o que de qualquer forma daria vitória pro nosso querido Narutinho, ou seja, não tem jeito, é win-win. Ninguém ia deixar o Gaara descontrolado por aí, concorda? E agora é o momento que todo mundo tava esperando. A verdadeira final do exame Chunin. Naruto versus Temari. No meu caso foi diferente, vocês entenderam? No meu caso eu não dei. Aqui no meu caso já mudaria. A final seria o Sasuke versus Temari. Eu não daria vantagem pro protagonismo no Naruto. Até porque teve muito protagonismo, principalmente de Naruto versus Neji. E se ele enfrentasse o Sasuke, eu não vejo ele vencendo o Sasuke, não. O Sasuke, nesse momento, ele tava superior ao Naruto. O Naruto, a não ser que ele recorresse para o chakra da Kurama. Aí sim. Mas mesmo assim eu não vejo o Naruto ainda se sobressaindo sobre o Sasuke. Nessa final, a gente tem o caso clássico de força bruta contra intelecto. Mas vai lembrar uma coisa, galera. Aqui a Temari não estaria lidando com oponentes normais, né? Como tem o Shikamaru, não. Ela estaria lidando com um Jinchuriki. O maior problema que o Naruto teria, já de início, seria em se aproximar da Temari. Até porque, mesmo se ele usasse os clones dele, as rajadas de vento da Temari são muito fortes e poderiam acabar com ele sem muita dificuldade. Uma rajadinha, todos os clones dele iam desaparecer, que nem bolinhas de sabão, né? E o mais importante a partir de agora, ela já estaria alerta aos ataques subterrâneos do Naruto. Então aquela estratégia de usar um clone para atacar por baixo já está completamente batida. Ela já estaria manjando aquilo. A Temari viu isso acontecer contra o Neji e principalmente caiu na mesma armadilha contra o Shikamaru. E certamente que a Temari, inteligente do jeito que ela é, não deixaria o raio bater 2 vezes no mesmo lugar. Galera, ela é inteligente, estrategista, ninja. Então a primeira coisa que eu deixo claro é, se o Naruto for de peito aberto, igual ele fez com a maioria dos adversários dele, pode ter certeza que ele vai tomar um vareio da Temari. Porra, mas vai tomar uma rajada que vai ser até o cabelo dele, vai ficar Naruto calvo. E aqui a gente tem que considerar uma coisa, galera, muito importante, a quantidade de chakra que ele perderia na última luta contra o Gaara.
A gente então tem duas possibilidades de desfecho para essa luta. Se Naruto lutando só na forma base, considerando tudo isso que a gente acabou de falar agora, a vitória seria dada para Temari muito pela vantagem do intelecto e dos ataques à distância, né? Mas aqui a gente chega num ponto crucial. A possessão da Biju. Se a luta se estendesse até esse ponto... Ah, não. É isso que eu tô falando, cara. O que acaba roubando muito pro Naruto é favorecer ele com o chakra da Kurama. Vocês estão percebendo? Porque até esse momento, o que é que o Naruto tinha tanto assim? Ele tinha aprendido ali com o Jiraiya a técnica de invocação, que pra mim também não tinha tanta relevância, porque era na sorte que o Naruto invocava aquilo. Ele não tinha domínio completo, entendeu? Então não era assim, de qualquer forma. E ainda necessitaria do chakra da Kurama. Vocês estão percebendo que é sempre aquela questão de recorrer a um fator que não é um poder realmente dele, indiretamente é um poder dele porque está selado dentro dele. Mas se a gente fosse considerar sempre assim, é muito roubado. Pelo que tá caminhando aqui, o Peter tá falando, o que ele vai dar de vitória talvez seja pro Naruto. Vocês estão percebendo que é sempre pro protagonista? Tá. Eu discordo, mas bora continuar. Agora, como eu tô falando com vocês, isso é, caso a Temari ainda não tivesse finalizado o Naruto, ok? Ela estaria numa situação de perigo mortal. E vocês sabem exatamente o que isso significa. Kurama assumiria o controle. Nesse ponto, Naruto se transforma do mesmo jeito que aconteceu no País da Névoa contra o Hashirama, que muito provavelmente ele trucidaria Temari, mas tipo, esculacharia Temari. Ainda mais se ela tivesse completamente defesa, sem um leque. Mas, galera, ele tá possuído. E ela sem o leque, o que daria aquilo ali? O Jonin da Folha não teria outra escolha a não ser parar a luta pelo mesmo motivo que pararam o Neji contra a Hinata. Neji literalmente espancou a Hinata até a ponto dela ficar à beira da morte. Mas ainda assim a vitória foi dada pra ele, né? Assim como o Naruto teria que ser detido caso ele tivesse literalmente massacrando a Temari, mesma coisa. Mas de qualquer forma a vitória também seria dada pra ele. Então o verdadeiro vencedor do exame Chunin... Aí adivinha quem foi o vencedor? Naruto, né, pessoal? Poder do protagonismo. Mas tudo bem, tá? Tudo bem. E é aquela questão, né? Cada um tem um ponto de vista e... Naruto Uzumaki. Não tem como a gente ir pro outro caminho, galera. Essa análise foi muito bem feita. Ele mesmo... Mais uma vez, o vídeo tá legal, só que tem algumas coisas que eu não concordei. Isso é normal, tá? Mesmo. Nosso querido Narutésimo Casca Grossa muito provavelmente seria o vencedor do torneio caso o Orochimaru não tivesse atacado e já teria dado naquela época, inclusive, o primeiro passo em direção ao sonho de ser Hokage. Teria vencido um torneio muito casca grossa. E você concordou com essa análise? Já larga a sua opinião aqui embaixo, seu comentário que é muito importante. Beleza, ele perguntou se eu concordei, não concordo, mas é isso. Importante. Toca aqui agora, ativa o sininho. Vamos junto agora sempre trazer temas nerdísticos nesse portal multiversal nerdístico. Acho interessante, vídeo interessante, porém eu acabei discordando de algumas coisas que foram trazidas pra cá, pra esse vídeo. Eu vou até perguntar pra vocês, quem vocês acham que seria o vencedor aí? Quem, se não tivesse a invasão a Konoha, quem seria o campeão? Se as lutas tivessem, o decorrer das lutas tivesse acontecido, quem vocês acham que seria o campeão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Inclusive, eu vou estar deixando aqui nos comentários um link pra, se caso você quiser aprender a desenhar os seus personagens de animes favoritos, o link vai estar aqui nos comentários, você pode estar acessando, que é o curso do próprio Peter aqui, que é o Desenhando Animes. Se você acessar a descrição do vídeo, vai ter aqui o link que você pode acessar para, se caso você quiser aprender a desenhar personagens de animes aí que você deseja, né? E ainda mais se você falar, eu não tenho talento para esse negócio de desenho, é um método, um passo a passo que você pode estar desenvolvendo para aprender a desenhar. E se você também quiser comprar os mangás também, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você pode estar acessando os mangás. Eu vou deixar os mangás de Naruto que você pode estar comprando para fortalecer o canal. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like para fortalecer, até pro YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para mais outras pessoas para verem esse vídeo aqui, essa reação. Então é isso, eu vou estar deixando 2 vídeos na tela agora para vocês, vou centralizar aqui, ó. Vou estar deixando 2 vídeos na tela para vocês. Não sei que vídeo tá aparecendo, mas clique em algum deles aí, ó, tá? 2 vídeos aí para vocês. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!